Gente, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Hoje tem uma convidada especial, que é a Luísa. Luísa está formando esse semestre em psicologia, então eu já considero ela uma psicóloga. Ela é aplicadora ABA, então ela trabalha com crianças TEA, né, Luísa? A Luísa vai falar melhor. E hoje ela vai dar um show, ela vai dar uma aula pra gente sobre como tirar as telas das nossas crianças, gente. Porque Oh, meu Deus. mãe, quem é mãe sabe que é um desafio enorme, sabe? Eu sinto isso na minha pele. Às vezes a gente só quer dar uma tela para a criança para a gente ter paz. Então eu entendo as dores das mães, mas nós sabemos que não estamos corretas. E hoje, né, a Luísa vai dar uma aula de conhecimento, como fazer. Então, assim, uma aula riquíssima. Fica até o final. Tá bom? E agora eu passo a bola para Lu. Lu, eu vou compartilhar na tela aqui do seu material. Eu vou fechar aqui minha Sim, câmera, vou fechar aqui o meu microfone, mas eu tô por aqui, tá bom? certo. O palco é seu. Só uma dúvida, Lari. Né, pelo o Zoom aqui, tem como essa interação? A gente trabalhar essa interação também com as outras mães? Pelos comentários eu vou te falando. Pronto. Ah, você é sua assistente. Se tiver uma dúvida aqui, eu vou te falando. A Pri, que tá online aqui mesmo, ela é mãe de criança TEA. Não sei o nome que E fala certinho, mas então eu tenho certeza que ela vai tirar muitas dúvidas aqui e eu vou passando para você, tá? pronto, perfeito, porque hoje eu quero essa interação aqui, viu, gente? Fechou. Eu fiz um Então, momento mais realmente voltado para vocês. ó, João, grau 3 de suporte. Nossa, muito bom. Então eu já vi que tem várias mamães atípicas aqui, né? Isso que o nome fala é mamãe atípica, é isso mesmo. Deixa eu Isso, fechar o meu microfone aqui, então pode começar, a Lúcia apresentando. certo. Bom, gente, eu sou Luísa Cordeiro, né? Estou finalizando agora o curso de psicologia, né? Minha graduação, mas eu já trabalho na área há 3 anos. É, trabalho também com esse público, né? Atípico. Então, a gente já media, né? Nessa questão trabalhamos com o ABA, com as crianças que eu já acompanho. É, E esse tema, para mim, quando eu conversei com Lara, é um tema que é de extrema relevância, né, e de extrema importância. E eu percebo que hoje em dia é o que, né, vem gerado muitos fatores para a vida desses seres humanos também. É, Pode pôr o slide, Lari? Fiz um slide assim, mais no intuito mesmo de ser um apoio para a gente ter essa interação, né? Porque eu quero que vocês participem também, interajam aqui comigo, porque eu acho que as mães, né, por todas as crianças que eu já atendi, por tudo que já consegui trabalhar até hoje, elas têm muito essa necessidade de fala, né? Assim, às vezes o marido não dá tanta importância, né? Nossa, você já está falando disso de novo, e a gente precisa desse espaço, né? Para conversar, para dividir, para tirar algumas dúvidas, e até mesmo só para falar que, né? Às vezes a gente não consegue dar o celular mesmo para ocupar o tempo, mas hoje eu vou trazer para vocês assim, algumas sugestões também do que a gente pode estar fazendo nesse momento e o que também, né, a gente pode refletir sobre isso, né, sobre esse tema. Bom, aqui inicialmente eu fiz, né, uma capinha bem linda, bem acolhedora para esse momento inicial, que nós vamos falar, né, sobre as crianças sem tela, né? E inicialmente eu trouxe essa pergunta para já causar uma reflexão com vocês. Quando entregamos uma tela para uma criança o tempo todo, o que ela está perdendo? E aí? Ela está perdendo o contato visual, o abraço, a paciência, a espera, a criatividade. E talvez ela esteja perdendo um pedaço também da infância. Porque quando ela crescer, né, querendo ou não, isso vai virar do cotidiano. Porque hoje em dia a gente é impossível viver sem celular, né? A gente resolve coisas de trabalho pelo celular, enfim, tudo é pelo celular, o meio de comunicação mais usado que existe hoje. Então, quando ela crescer, ela já vai ter esse uso. Então, por que a gente, né, tá desde agora, desde essa fase, já introduzindo isso na vida dela e não colocá-la, né, para ter experiências reais e viver de fato, né, aprender a conhecer suas emoções, seus sentimentos, para daí ter um grande repertório para lidar adiante, né, a sua vida. Pode passar lá. Já trouxe logo de cara os prejuízos que esse uso excessivo de tela causa, né? Que é o cognitivo e neurológico, que aí a gente pode citar.
que são, né, os atrasos na fala e na linguagem, especialmente para essas crianças, se elas forem menores de 5 anos, porque ela ainda está nesse processo, né, de aprendizagem, de introduzir repertórios, o déficit de atenção, né, que é a dificuldade de manter o foco em atividades, principalmente se for atividades mais longas. É menos criatividade e imaginação também por falta, né, dessa brincadeira, desse momento de brincar, de partilha, de dividir. Então, isso tudo aí a gente entra, né, com prejuízos cognitivos. Nos prejuízos comportamentais, a gente vai lidar já mais aí com essa irritabilidade da criança, com a agressividade, com a crise de choro, né? A crise de choro ao tirar a tela, ou até para qualquer outro pedido que ela tenha, né? Então, assim. Você frustrou a criança. A criança já não vai ter repertório para lidar com isso, então ela sempre vai ou chorar, ou fazer uma birra, né? Ou gritar, enfim. Aí a dependência emocional, né, das telas também, porque ela vai usar aquilo ali para se entreter, vai ser o meio de entretenimento da criança. Então ela vai se acalmar, ou ela vai se estressar também. Então a gente vai perceber essa dependência nela e os aumentos de sintomas, né, como ansiedade, tristeza, angústia, o estresse, o pouco tempo de espera, porque a tela causa esse imediatismo na criança. E, em seguida, coloquei o físico, porque a gente também vê que tem comprometimento em relação a isso. Né? A gente vê que tem papais, né, que colocam a criança para assistir antes de dormir, não tem uma rotina também, vamos dizer assim, né? Então a criança dorme com o celular, a criança fica o tempo todo, né? Come usando o celular, então ela pode causar obesidade, porque além dela estar, né, se alimentando, comendo, ela também não está se movimentando. Então, a postura também fica ruim, principalmente se for, né, pelo celular. Por exemplo, você vai ficar o tempo todo, né, com a coluna, né, mais com a postura muito errada, o pescoço vai estar errado, então vai comprometer tudo, né? E o problema de visão também, que é a fadiga ocular, porque a criança vai forçar demais, né, a sua visão para conseguir ver o conteúdo. Em relação às relações sociais, é isso, a menor capacidade de lidar com frustração e com o tempo de espera, que foi aquilo que eu falei em relação ao mediatismo, né? A dificuldade em brincar em grupo, dividir, né? Dividir objetos, brinquedos, comidas, enfim, de conversar, né? E a troca de afeto real também, né? De abraçar aquele contato físico também, de certa maneira. É, Já achei que seria interessante a gente iniciar por aí, né, para a gente realmente ir tendo essa percepção. Aí trouxe um dado, né, foi retirado da sociedade brasileira, que é o limite de tempo para as crianças estarem em contato, né, de maneira geral, com essas telas, né, seja por celular, televisão, tablet, enfim. É, Eles sugerem que de 0 a 2 anos, nenhum uso de tela, porque a criança está em um processo formativo. Então, não tem por que ofertar, né, tela para essa criança com essa idade. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 até 2 horas por dia, e de 11 a 18 até 3 horas por dia. Mas a gente sabe que de 11 a 18, assim, né? Principalmente quando entra nesse processo, nesse início aí da pré-adolescência e da adolescência, já é muito mais difícil ter um controle. Mas é difícil ter o controle se você não, né, modelar o comportamento da criança na infância. Então você vai ter muito mais dificuldade quando chegar na fase da adolescência de fato, porque ela já vai ter um histórico de dependência. Vou te passar. Aí trouxe umas estratégias também, né, para suavizar os efeitos negativos. Ô, gente, se eu estiver falando rápido, vocês me perdoem, tá? Vocês me perdoem. Mas aí você pode sinalizar aqui também, se quiser que eu fale mais devagar, enfim. Mas essas estratégias que eu trouxe aqui para suavizar é isso, em relação ao uso, né? O que é o estabelecimento de limites, que é para definir os horários, principalmente se for de acordo às recomendações, Boa né? tarde. Oi? Hã? Eu acho que tem alguém falando. Peraí, alguém entrou, eu vou silenciar o áudio, tá? Tá. Pode falar, Lu. Pronto. Aí a gente impor, né? Realmente estabelecer, na verdade, né? Não impor, estabelecer esse limite com a criança. Então, se a criança tem de 0 a 2 anos, não tem limite, né? Não é para utilizar, porque a criança está em um processo formativo ali. Então, se a criança já começou, né?
Daí, então, tem um repertório de tela, vamos lá monitorar, né? Vamos lá estabelecer limites, que foi aqui como o uso do celular na hora das refeições antes de dormir? Não. Isso é algo que a gente tem que ter uma disciplina, tem que ter uma rotina com a criança. A promoção de atividades alternativas, né? Incentive brincadeiras ao ar livre, esportes e atividades que estimulem a criança com interação social também. E mais à frente eu vou trazer para vocês umas sugestões, né? De algumas brincadeiras, de algumas coisas que a gente pode estar fazendo com a criança para que ela tenha esse desenvolvimento, né? Para que vocês consigam interagir com ela. Tentei trazer assim, né? Coisas assim muito mais tranquilas para fazer, porque às vezes a gente tem uma rotina muito estressante, né? E cansativa. Então, realmente, mas é óbvio que a gente precisa desse esforço também, né? Porque a gente está plantando sementinhas, né, no mundo. É, participação ativa dos pais, que é isso, monitorar o uso de tela também, né? Não é porque você deu o celular para a criança que você tem que deixar a criança assistir sozinha. Não, você tem que monitorar o que a criança está assistindo, saber se aquilo ali é de qualidade, né? Porque a gente também não pode, né? Eu não vim aqui também falar que, meu Deus do céu, a tela não ajuda em nada. Não, a gente tem conteúdos ricos, conteúdos de aprendizagem, de criatividade, a gente tem vários conteúdos interessantes. Mas para isso os pais precisam também estar monitorando, né? E o pai ser o modelo, né? Demonstrar equilíbrio ao uso da tecnologia. Então a criança aprende muito por repetição, né? Então ela visualiza aquilo, ela vai reproduzir o que ela está vendo, né? Pode passar lá. Aí eu trouxe agora um questionamento que eu quero fazer com vocês. Por isso que eu, né, queria saber se era a gente conseguiria ter essa troca. Porque eu quero que agora vocês reflitam com vocês mesmos, se tiverem um papelzinho, uma caneta perto de vocês, ou se forem mandando também no chat aí, viu? Eu agradeço, porque eu quero que vocês reflitam sobre isso também. Eu quero que isso seja realmente um momento para vocês conseguirem se verem e visualizarem também o que vocês fazem, né? E como está essa rotina com os seus filhos. É, aqui eu trouxe, né, um real e um ideal, vamos dizer assim, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, quantas horas em média o meu filho passa nas telas por dia? Vocês podem ir mandando no chat aí, né? Aí eu vou lendo e depois a gente vai interagindo, né? Pode. Vou abrir meu áudio aqui, porque aí eu vou falando aqui das meninas, tá? Pronto. É, bom, elas não escreveram nada. Luísa, Sim. vou falar de mim, né? Tenho uma filha pequena de 3 anos. É, eu nunca contabilizei, Sim. mas eu vou falar pra você que eu tenho até medo de contabilizar. Porque às vezes eu deixo lá pra fazer uma comida, e aí ela empolga, eu acho bom demais, eu aproveito e já lavo uma vasilha. Né? Eu não vou ser Sim. hipócrita aqui, né? Eu não posso ser hipócrita, tenho que falar a verdade. Às vezes eu quero ler um livro, às vezes eu quero estudar, e ela, ainda mais agora que eu tô período integral cuidando da Sara, eu tirei só Sim. 2 dias na semana para trabalhar, né? Então, nesses dias da semana, um dia eu deixo com a minha mãe, no outro dia eu deixo com o meu marido, que eu no sábado e numa segunda. Nos demais dias eu sou integral mãe, porque foi uma escolha minha. Eu percebi que de terceirizar a educação da minha filha, o ano passado eu ficava com ela só meio período, isso já estava trazendo muitos danos para ela. Muitos danos. Na questão comportamental, eu percebi que ela estava pegando o jeito da avó, não da mãe, né? E uma carência absurda, uma agressividade muito grande. E aí eu li, eu cheguei assim a surtar, surtar. Eu tava totalmente desequilibrada emocionalmente, porque ela só gritava, muito birra. E eu percebi que o problema era eu. Eu falei, meu Deus, eu li aquele livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Tá até ali o livro, é maravilhoso. Ele transformou minha maternidade. E eu percebi que eu tinha que gastar mais horas com a minha filha, né? E Deus fechou meu coração ali para terceirizar a educação dela. Fechou meu coração. Pensei em pôr ela na escola esse ano. Falei, não, 3 anos, vou pôr na escola. Deus falou, não. Você vai cuidar. Esse é o momento que ela mais precisa de você. Agora que ela tá fechando temperamento, tá fechando caráter, tá fechando modelo.
E eu falei, meu Deus do céu. Aí ele volta pra casa, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai ser a mãe que a sua mãe, que a sua filha precisa. Sim. Eu nem sei se eu posso estar falando isso aqui, porque isso aqui vai ficando gravado. Gente, eu não tô julgando nenhuma mãe. Entenda que eu estou falando sobre a minha realidade, tá? Pelo amor de Deus, estou falando nada. Tô falando sobre a minha maternidade. Porque, né, não sei quem vai assistir, às vezes Sim. pode soar agressivo, né? E não é a minha É. intenção. Tô falando de mim, das minhas mazelas, das minhas dificuldades. E aí eu li o livro e eu vi que eu tava muito explosiva, né? Meu temperamento é colérico, tudo a Sara me tirava do sério. E eu percebi que o problema era eu. Quanto mais ausência ela tinha de mãe, porque às vezes ali naquele período que eu tava com ela, eu não estava com ela. Eu estava no celular. E uma coisa é a mãe falar que está com o filho. Outra coisa é a mãe estar presente na vida do filho sem o celular da mãe. Não é tirar a tela do filho, é tirar a tela da mãe. E eu ouvi isso, doeu muito pra mim, porque eu vi que o problema era eu, a viciada em tela era eu, não era minha filha. Minha filha era só um reflexo, porque se ela vê eu pegando o meu celular, obviamente ela quer pegar o meu celular. Sim. Se eu não dou atenção para minha filha vai querer o desenho, porque ela tá com uma carência emocional de mim. E quanto mais carência emocional a criança tá, mais birra, mais trabalho ela vai dar, menos ela vai deixar a mãe dormir. Porque eu descobri que filho que não dorme é porque não tem carência de mãe. Aí o filho entende que a mãe vai ficar com ele no berço, ou que a mãe vai levar ele para a cama dela. E ali ele vai ter a presença da mãe, mesmo que xingando, mesmo que com raiva, que ela quer dormir. Mas é isso. E aí eu fiquei, meu Deus, tá tudo errado. E Deus, né? Em mim, né? Foco na Sim. sua filha, presença na sua filha. Isso. Olha para sua filha, porque tudo que Isso. você tá fazendo agora vai ficar nela. É o que eu trouxe no início, né? A sementinha. Não que eles são a sementinha, né? Mas é uma sementinha no sentido de que a gente está plantando ali, a gente está plantando, né, repertórios para ela levar para a vida, como ela vai lidar com o tédio, como ela vai lidar em situações, né, que não estão no controle dela, que ela precisa esperar, né? Porque o tempo de tela tira tudo isso, gente, né? A criança não consegue ter um repertório bom de tempo de espera, porque o celular é muito imediato, né? Tudo é imediato. Você consegue resolver as coisas muito rápidas. Não é à toa que a gente vê diversos vídeos, diversas coisas de criança que quando um celular trava, que a internet cai, de crianças quebrando o celular, de crianças, né? Porque elas estão nesse processo de imediatismo. Então, quando elas forem para a vida real, vocês acham que elas vão conseguir esperar na fila de um banco? Mesmo que hoje em dia a gente não usa banco, né, praticamente. Mas assim, elas vão conseguir lidar em situações que ela realmente precise fazer aquilo? Não. Elas vão ser mais explosivas, elas vão destratar, né? Não que todos os casos, mas é praticamente uma certeza de acontecer. Elas não vão ter repertório para isso, né? E por que eu trouxe essa pergunta, né? Que eu quis fazer muito no sentido assim de vocês conseguirem visualizarem a quantidade de coisas, né? Assim, terem a visualização disso. Quantas horas meu filho de X anos realmente está ficando na tela? Para daí vocês entenderem, e a gente tem um dado, né, baseado, né, na plataforma que eu falei, que ele diz exatamente, se a criança de vocês tem até 2 anos de idade, meu Deus, meu filho de 2 anos de idade está ficando 4 horas por dia, então eu estou totalmente errada. Então, onde é que eu vou parar e perceber, né? Então, por isso eu quis fazer esse momento, né, mais interativo, de vocês refletirem sobre isso, que vai vir mais reflexões, viu? Só para fechar aqui, né? Sim. Meninas, vocês perguntem aqui no chat, eu tô aqui representando vocês, tá? Tirem dúvida. Vocês não estão aproveitando, eu tô com a minha mentora aqui, Luísa, especialista, né, em crianças atípicas. Não é o meu caso, mas eu quero conhecimento, eu quero, né, fazer na vida da Sara. E Sim, o que aconteceu, Luísa? Eu mudei minha atitude com a Sara. Quando ela dava sim, uma birra, eu ajoelhava, ficava na altura dela e falava assim, filha, por que que você tá assim? O que que tá acontecendo? E eu fiquei mansa com ela. Eu comecei a falar com ela com brandura. O que que tá acontecendo? Conta pra mamãe. Você quer que a mamãe brinca com você? Comecei a deixar o celular pra lá, focar, olhar no olho, né? Até os coaches falam, eu te vejo, estou aqui com você. E eu tô lendo um livro da Márcia Barros, Seus Cômodos Falam, e lá fala que cozinha é lugar de preparação. E onde que entra a maternidade?
Porque cozinha, quando nós estamos preparando uma comida, nós estamos presente lá preparando a comida. E se nós estivermos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a comida vai queimar. Não vai ser feito direito, né? Então, você tá ali presente na cozinha. Então, a gente tem que estar presente na criação dos nossos filhos. E eu percebi uma mudança drástica, assim, na Sara, absurda, de estar mais amorosa, muito mais calma. Não fica dando aquelas crises de birra que ela ficava. Claro que ela é uma criança, está com o cérebro em desenvolvimento, vez ou outra ela dá um piti, mas a forma em que eu lido com esse piti não é mais com descontrole emocional, porque eu percebi que a descontrolada emocionalmente era eu. Isso. Né? E você vai lavar as vasilhas, em vez de colocar a criança numa tela, pega, compra uma torre de aprendizagem, uma escadinha. Eu comprei um aventalzinho para ela ficar só rapando a pia. Me atrapalha, gente. Não vou ser... Vou demorar um pouquinho, mas para ela é sensacional. Mamãe, eu tô te ajudando. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente quer mesmo, a gente faz acontecer. Sim. E foi algo que Deus me cobrou quando eu mudei minha atitude. No juízo final, Deus ele vai te cobrar seus filhos. Ele não vai te cobrar quanto dinheiro você fez, e eu bato nessa tecla, eu falo isso no Instagram. Não é sobre quanto dinheiro você está fazendo lá fora, não é sobre os seus diplomas, não é sobre isso. É sobre os seus filhos, é sobre o seu casamento, é sobre a sua casa. Esse é o legado, esse é o nosso legado. E a mulher de Provérbios 21, ela é 31, ela é uma mulher empreendedora, mas ela é uma mulher de equilíbrio, né? Eu vou dar a voz para você, Luísa. Eu precisava fechar para Pronto. falar que comigo funcionou, tá? Isso. E você pontuou aí, sabe, lindamente. Porque a gente tem um tempo de modelagem, né? Sim. Com a Aba mesmo, a gente aprende muito isso, que você precisa modelar o comportamento da criança. A criança, ela aprende por reprodução, né? Então, assim, o repertório que ela tem, o repertório que ela inicia, desde quando ela inicia a vida, é o choro. Então, assim, você, né, a gente escolhe ser mãe, né? Às vezes acontece, né, vem sem você estar preparado, enfim, né? Tem diversos casos, mas a partir do momento que você é mãe, que seu filho nasceu, você tem que entender que agora você tem uma responsabilidade a mais, né? Você tem uma vida ali para poder ensinar, para poder mostrar como que é o processo, né? Então, na análise do comportamento, a gente aprende muito por isso, por modelagem. Então, se você não ensinar o comportamento à criança, a criança sempre vai permanecer fazendo a mesma coisa que ela viu alguém fazendo, né? Ou que assistiu em algum lugar. Então, ela vai reproduzir de acordo com aquilo. E também do que ela aprendeu independente, né? Assim, eu aprendi que com choro, desde quando eu era bebê, com choro eu conseguia as coisas. Então, tá. Então, vamos lá, né? Vamos chorar e minha mãe vai ceder e eu vou lá, vou fazer de novo e vai se tornando esse ciclo. Então, a gente precisa parar e pensar, nossa, vai ser um mês, 2 meses, uma semana, 15 dias, não importa quanto tempo vai durar o modelo, né? A modelagem do comportamento da criança. Mas a partir do momento que você entende que se você realmente fizer aquilo ali, né? Sendo presente de fato, né? Estando presente de fato no processo, a criança vai conseguir aprender, né? A criança vai conseguir entender qual é o comportamento funcional daquilo. Então, né? Porque eu trouxe daquilo, da pergunta anterior, foi para trazer essa reflexão mesmo para vocês conseguirem perceber quantas horas os seus filhos estão ali, de fato, né? E quais momentos do dia que vocês mais recorrem à tela. É mais à noite? É mais no horário de meio-dia? É mais em qual horário? Para a gente conseguir visualizar de fato onde a gente também está errando. Porque é isso, né? A gente traz sobre a criança, a gente traz sobre isso, mas foi o que Lari já pontuou, né? É você, porque você é a mãe, né? Você é o pai. Então você está naquele processo. A criança é só uma criança, né? A criança está aprendendo, a criança está se formando. Então ela precisa de você nesse momento. Então você tem que mostrar realmente que você está ali de fato, né? Ensinar a criança. E aí, né, passando agora para a gente pensar, né, e refletir mais também sobre a infância de vocês. O que é que vocês faziam para se divertir, né, na época de infância de vocês, quando vocês eram crianças? E quantas dessas coisas vocês fazem hoje em dia com o filho de vocês? Ah, na minha época eu brincava de pega-pega, de esconde-esconde, de gude, de pipa, enfim. E o que é que vocês fazem hoje com os filhos de vocês? Vocês reproduzem alguma coisa da infância de vocês com eles?
Ou como é que é, né? Deixa eu abrir aqui, ver se as meninas falam alguma coisa. Meninas, aproveitem a mentoria aqui para vocês. E eu fiz assim né, no intuito da interação, porque eu realmente acho que é onde a gente consegue o poder da fala, né, Lari, ele é transformador. E às vezes a gente só consegue visualizar as coisas que acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente se escuta, né? Então, tentei fazer o mais assim dinâmico para que a gente consiga se ouvir mesmo, né, se escutar de verdade e perceber onde a gente está errando, né, com as nossas Sou crianças. psicóloga é dinâmica, né? Isso. Lu, eu ainda não sei se é por conta da Sara ainda ser muito pequena, mas Sim, eu não faço essas brincadeiras com ela, não. O que eu faço é assim, é uma comidinha, ela cozinha pra mim, me dá uma peça lá do quebra-cabeça, fala que é a comidinha, ela me dá suco de brincadeirinha pra beber, a gente brinca mais de casinha, sim. né? Então, assim, uma brincadeira específica de jogo, às vezes bola, né? Chuta bola, ela brinca de Sim. bola que ela ama com o pai, mas assim, nada muito wow, assim. Mas talvez foi um wow muito grande para ela, né? A gente tem que pensar isso também, né? Não é um wow para a gente, porque para a gente já passou dessa fase. Mas para ela, aquilo ali, você beber um suquinho de mentira, né? Não é nem de mentira, mas é do imaginário, do simbólico, né? Você participar daquilo, daquele momento com ela, e que você, como você citou, né? Ah, a Sara tá me ajudando a lavar a lavar os pratos, assim, né? A tá no momento de estar junto da pia, né? Mas, Lari, isso ajuda em diversos fatores com a criança, sabe? Ela vai aprender sobre autocuidado, sobre higiene, sobre cuidado da casa, sabe? Tantas coisas que você só deixar ela ficar junto com você na pia, ela já vai entender, sabe? De responsabilidade. Então, assim, são coisas que a gente pensa que realmente, foi como você falou, né? Dá trabalho. Porque você, normalmente, quando a gente está na correria do dia a dia, a gente quer o quê? Fazer o mais rápido possível, lavar o prato, fazer a comida, passar um pano na cozinha, organizar o que for possível de organizar para ter mais tempo. Só que se a gente deixar ali cada minutinho, gastar um minutinho a mais no dia, né, 10 minutinhos a mais, enfim, olha quanto rico está sendo o processo de criação da sua filha, né? Olha quantos valores também tá junto disso, né? O cuidado, preparar o alimento, o ofertar esse alimento depois para a mãe, para o pai, porque ela vai se sentir que ela está fazendo parte do processo de cozinha ali, né? De fazer a comida, de preparação da comida. Então, depois vocês vão estar comendo aquilo que ela também está ajudando a produzir. Vou dar uma dica que eu aprendi assim, né, na Tora. Que ela me pediu pra fazer, eu amei. Porque agora eu faço sempre. Descascar ovo, Luísa. Eu cozinho os ovos. E ela Sim. me viu descascando e pediu pra descascar. E depois eu percebi que ela demora muito tempo descascando. Eu falei, nossa, mas que beleza. Você vai descascar Vai ovo. descascar ovos. Nossa, e ela descasca assim numa precisão. Aí ela me vê descascando agora com colher, ela quer descascar com colher, né? Que eu aprendi a técnica de não estragar, assim, né? De não machucar, de verdade. Você pega a colher e ela quer a colherzinha, ela quer descascar o ovo. E olha para você ver esse processo de descascar ovos, enfim, de tudo que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhando movimento pinça, coordenação motora. Você está entendendo o tanto de coisas que a gente vai conseguindo mudar, né? E mudar, olhar e ampliar repertórios na vida da criança, só pelo simples fato dela participar, de estar lá junto com você. Nem que se você um dia que você quiser adiantar, porque você vai fazer alguma coisa, bota 2, 3 ovos para ela descascar, deixa ela na mesinha descascando o ovo, você vai adiantando, né? Vai usando o que você tem, né, ao seu favor. Né? Porque é isso, não é só a tela. A tela vem porque é muito fácil de primeira opção. Porque é muito mais fácil a gente botar a tela lá. Mas depois a gente vai vendo que a gente consegue achar outras opções também para a criança gastar mais tempo. O ovo, né? O limpar, lavar um pano, bota uma vasilhinha com um baldinho, enfim. Ela vai lavar um paninho. E aí vai indo, a gente vai vendo que tem coisas que ela vai gastar mais tempo do que outras. E nisso aí a gente vai também vendo outras opções a não ser para recorrer à tela de imediato, né? E Alguém interagiu nessa, alguém refletiu sobre o que fazia na infância, a ou... gente vai criando memórias neles, né? Isso. Eu participei de uma imersão em São Paulo ano passado e eles pediram pra gente fechar os olhos e lembrar da nossa infância. E nós não vamos Sim. lembrar do presente caro, a gente não vai lembrar de nada disso, a gente vai lembrar dos nossos pais brincando com a gente.
E uma coisa que me doeu muito, me doeu assim, ó, vou abrir aqui com vocês, isso aqui, uma aula fechada, eu não lembrar da minha mãe brincando comigo. Porque a memória que eu tenho da minha mãe, ela arrumando casa, todo dia arrumando casa, sabe? E só vai brincar pra lá, vou arrumar casa, vai brincar pra lá. E é aquela simbologia, né? Não é uma simbologia, uma verdade da Bíblia. Que Maria ficou com a melhor parte, né? Jesus, Marta lá arrumando tudo e Maria lá nos pés de Jesus. Então eu acredito que dá sim para ter um equilíbrio para que você gere essas memórias na criança de vocês. Porque na hora que eu não lembrei de nenhuma memória da minha mãe brincando comigo, foi muito dolorido para mim. Minha mãe é uma colérica que eu puxei dela. Ela é uma colérica melancólica. Eu não sou melancólica, sou sanguínea. Eu já peguei o sanguíneo do meu pai. Mas eu lembro muito do meu pai brincando comigo. Sabe, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe ficava em casa. Mas a Sim. minha mãe não era presente, no sentido de estar ali preenchendo aquele amor que a criança precisa. Minha mãe trabalhava, fazia comida, servia a gente, nunca, né? Lavava, arrumava casa, estava lavando roupa, mas ela sempre estava trabalhando. E o meu Sim. pai trabalhava fora, mas o que que acontecia? Meu pai conseguiu construir memórias comigo. Dele chegar e me abraçar, abraçar meu irmão, pegar uma bola de vôlei e ficar brincando com a gente, brincar de comprar um negócio de basquete, ficar jogando. Ele sempre dava um jeito de ter momentos conosco quando nós éramos crianças. E eu falei, caramba, né? É estar presente, mesmo que você tenha poucas horas, mas é você estar presente de verdade ali com a sua criança naquele momento. E essa pontuação, Lara, que você fez aí, eu já vou até trazer, né? Puxar um ganchinho Nós temos para 7 minutos. Como é que nós fazemos aqui? Vou passar já, rapidão. já tá acabando. Eu tô passando mal aqui com o tempo, porque o Zoom vai cair. Então, meu Deus, eu não tava nem reparando, tu passou voando. Vamos tirar essa participação minha aqui para você acelerar aí, É, tá? mas vamos lá então. Mas essa pontuação aí, né, que você foi, já vou puxar um ganchinho para uma outra coisa que eu acho bem interessante, que é em relação a justamente isso. A organização da casa, a estética da casa, que tem muitas mamães, né, que não gostam de ver a casa bagunçada, brinquedos espalhados, paredes sujas, mas isso tudo é provas, assim, né, de uma criança viva, participativa, né, ativa no processo de crescimento. E a gente pode entender que daqui a pouco, né, a gente cresce, a gente vai se formar, a gente vai sair para estudar, a gente vai ter nossa casa e a gente tem tempo para fazer uma reforma, para fazer uma pintura, né? Então, assim, a gente pode também pensar que isso é momentâneo, né, de certa maneira. Mas pode voltar um, Lari. Mas e só foi pontuando mesmo essa parte que você falou que foi bem interessante. E aí, outra reflexão que vocês podem fazer também com vocês mesmos, né? Se vocês quiserem, vai anotando para vocês visualizarem isso. É quantas vezes eu mesma fico no celular quando eu estou com meu filho e eu já pedi para ele largar a tela enquanto eu estava na minha, porque isso é muito comum, né? Da gente chegar, tá aqui com a tela na frente da criança e falar: sai da tela, vai tomar um banho, vai fazer. E você tá lá, não sendo exemplo. E aí entra a parte que eu falei que a criança aprende com modelo e com, né, repetição. Ou reprodução, né, também do que ela visualiza. Disciplina e compromisso com a mudança. Se Lara quiser, né, ela pode também aplicar aí com vocês, que eu acho que é uma coisa bem interessante. É vocês decidirem, né, um hábito que vocês acham que seria interessante para mudar em casa a partir de amanhã, né? Então, assim, o que é que eu posso mudar e fazer, né? Se tornar um hábito para a gente, mas que eu já vou iniciar a partir de amanhã, né? E uma atividade que fará com seu filho sem nenhuma tela envolvida. Então, eu vou fazer o que com meu filho? Eu vou tomar um banho com meu filho, eu vou fazer comida com meu filho, eu vou parar e conversar com meu filho, mas nesse momento sem nenhuma tela envolvida. Então, né, como Lari é uma grande mentora, né, de disciplina, eu acho que seria interessante vocês pensarem, refletirem, colocarem também, né, como um plano de ação de vocês, de fazerem isso, né? Fazerem isso ser um hábito também, né? E se tornar uma disciplina para vocês fazerem com o filho de vocês. As sugestões aqui de brincadeiras que eu trouxe foi cozinhar juntos, né? Que é ótimo para trabalhar coordenação, paciência e autonomia. Aí, oficina de massinhas ou slimes, né? Que trabalha textura e a gente pode usar aquelas anelinas, né?
para dar cor e imaginando ali com formas também o que que vai fazer, né, na massinha. Ah, vamos fazer algum bichinho, alguma coisinha aqui diferente. E é muito fácil, gente, essas oficinas de massinha, né? Massinha é muito fácil, é para fazer com maisena e com condicionador. Então você faz, mistura e bota, né, pinga a cozinha que você quer ali, faz a massinha. Muito fácil. Brincar de faz de conta, né? Criar personagens, as roupas dos pais como fantasia, criar esse simbólico na vida da criança, porque assim, de extrema importância a criança trabalhar o simbólico, né? A gente criar isso, né, na criança. Caça ao tesouros, ou agora como vem, né? Tem também muito nessa época assim, tem caça aos ovos, né? Por causa da Páscoa. Então dá para a gente também aí adaptando essa caça ao tesouro de acordo à época, né, do ano, que é para esconder os objetos e preparar, né, uma pista para a criança ir procurando, então vai trabalhar muitas questões com isso também. Sessão de leitura em família, né, para você montar uma biblioteca do dia, todos os dias, se você quiser, se for aquelas historinhas menores, se não for um livro maior, todos os dias darem seguimento também, né, com a página de livros, e esse livro ser escolhido pela criança, para ela ter esse poder de escolha, ela ter essa autonomia, né, então a gente vai estar trabalhando muito isso com ela. Piquenique ou mesa posta, né? Que até no quintal, na varanda, já faz diferença, ou até mesmo na mesa de vocês, né? Que foi até um exemplo que eu conversei com o Lari quando a gente estava dialogando sobre fazer a mentoria sobre isso. E o momento da refeição é um momento sagrado, né? É um momento que você tem que ter concentração, você tem que estar presente naquele momento, você pode fazer trocas com sua família. Então, vamos fazer uma mesa posta bonita, né? Vamos preparar aquele momento para a criança e para a família também, né? Para ser um momento de união, né? E fazer com que ele seja mais tranquilo possível. Então, nesse momento, a gente pode tirar as telas, né? Eu posso conseguir almoçar também sem tela, né, para a criança não perceber aquilo, né, não ficar só olhando eu com a tela e ele não. Brincadeiras clássicas, né, que foi até em relação ao que eu pensei assim, de trazer reflexão ao passado mesmo, que é pega-pega, esconde-esconde, pula corda, amarelinha, coisas assim, mas que expõe a criança mais também ao movimento, né, porque a criança precisa se exercitar, a criança precisa se movimentar. E jogos para cognição e memória, quebra-cabeça, jogos de encaixe. E um diário da gratidão também. O que foi legal no meu dia, principalmente à noite, né, antes de dormir. Vamos agradecer Papai do Céu, o que foi legal, o que a gente pode falar que foi legal hoje, e ir criando essa memória com as famílias, com os filhos, né? Agora eu trouxe, né, no final, pode pôr só nessa frasezinha, Lari, que eu achei bem interessante. É, Imagine o cérebro de uma criança pequena como um jardim. Cada experiência, cada interação real é como uma sementinha plantada. Mas quando ela passa horas diante de uma tela, ela está apenas assistindo o jardim dos outros crescer, né? Então, assim, não vamos deixar que a criança, né, seja apenas só visualizem isso, né? Visualizem a infância dela passar por telas, né? Por YouTubes. Vamos lá fazer ela vivenciar, ela ter memórias, né? Criar memórias afetivas com ela de fato. Lembrar que minha mãe fazia, né, um café da manhã para me tomar, que ela tomava café da manhã comigo, que no almoço eu tinha uma reunião, né, com minha família. Eu participava daquele momento, que eu também sabia preparar a comida, né? Que eu estava ali de fato fazendo